Imagine sobreviver ao maior apocalipse da história. Ver o mundo inteiro afundar sob águas incontroláveis, ouvir os gritos que o vento não conseguiu calar e, ainda assim, carregar a esperança de um novo começo. Esse foi Noé, um patriarca escolhido a dedo, aquele que andava com Deus. Mas o que aconteceu com ele depois que as águas baixaram? A Bíblia fala muito sobre o dilúvio, mas quase nada sobre a morte de Noé. Por quê? Teria sido uma partida comum ou há algo mais sombrio e oculto por trás de seu fim? Textos apócrifos como o livro dos Jubileus e o misterioso livro de Enoque sugerem que seu destino foi selado por forças que a religião institucionalizada tentou enterrar. Uma narrativa oculta, abafada por séculos, talvez por medo do que ela revelaria sobre poder, traição espiritual e conspiração bíblica. Neste episódio, vamos atravessar os séculos em busca de segredos antigos, visitar ruínas e rolar as pedras dos túmulos da memória espiritual da humanidade. Existe um mistério milenar escondido na morte de Noé, e talvez uma verdade escondida que pode transformar a maneira como enxergamos a fé, a história e a nós mesmos. Então, se prepare para uma jornada de fé, arqueologia e revelações que talvez você nunca tenha ouvido no púlpito. E já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ativa o sininho, porque essa história precisa ser contada até o fim. Pouca gente para pensar nisso, mas Noé não foi apenas o construtor da arca. Ele foi um patriarca esquecido, um homem íntegro em meio a um mundo corrompido. Alguém que ousou obedecer a Deus quando o resto da humanidade zombava. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e isso já nos diz muito. Noé viveu antes do dilúvio, e por muitos anos depois também. Só que é aí que o silêncio começa. Porque sua história parece parar quando as águas baixam. Após o dilúvio, Noé viu a terra renascer, mas também testemunhou uma humanidade nascendo marcada. Filhos que carregavam em si não só a esperança, mas também as sementes da divisão. Ele plantou vinhas, celebrou a vida, mas também enfrentou conflitos familiares profundos. O episódio com Cam, por exemplo, sugere que a maldição pós-dilúvio não foi só geográfica, foi espiritual. É nesse ambiente que começa a se formar a névoa sobre o fim de Noé. Por que a Bíblia, tão detalhista em outras genealogias, praticamente silencia sobre a morte de Noé? Um personagem tão central, com uma missão tão cósmica, simplesmente desaparece das páginas com um sussurro. Teria sido uma escolha editorial divina? Ou uma narrativa oculta, suprimida por motivos maiores? Essa lacuna desperta perguntas que nos conduzem por um corredor de mistério milenar, onde cada porta guarda um fragmento de verdade. E aí surgem os textos apócrifos, peças rejeitadas do grande quebra-cabeça bíblico. Neles encontramos outra versão dos fatos. Relatos de que Noé teria tido visões, enfrentado forças espirituais e até entrado em conflito com entidades que hoje chamaríamos de anjos caídos. Teria ele descoberto algo que não deveria? Teria pagado um preço? Esse é o começo de uma jornada onde fé, arqueologia bíblica e conspiração ancestral caminham lado a lado. Depois que as águas baixaram, o mundo parecia um lugar novo. Mas esse novo começo não veio isento de peso. Noé e sua família pisaram em terra firme como sobreviventes do juízo divino, e isso os tornava guardiões de um novo pacto. A Bíblia afirma que Deus selou uma aliança com ele. O arco-íris seria o lembrete. Mas e depois? O que não foi dito? A vida pós-dilúvio não foi tão gloriosa quanto imaginamos. Logo surgem conflitos, sombras e até sinais de uma maldição espiritual silenciosa. Cam, um dos filhos de Noé, protagoniza uma cena polêmica e complexa. Ele vê o pai nu e embriagado. O que exatamente aconteceu ali, os textos não detalham, mas a consequência é pesada. Noé amaldiçoa Canaã, filho de Cam. Isso levanta perguntas. De onde veio tanta severidade?
Teria sido esse o momento em que Noé percebeu que algo havia se quebrado entre ele e Deus? Uma traição espiritual? Um erro irreversível? O clima pós-dilúvio começa a se tingir de inquietação. Enquanto Sem e Jafé prosperam, os descendentes de Cã se espalham por regiões que futuramente seriam alvos de julgamento divino. Babilônia, Canaã, Egito. A história proibida dos povos começa aqui, e Noé, já velho, observa tudo. Que sentimentos habitavam seu coração? Arrependimento? Desilusão? O que ele viu nos olhos dos filhos talvez tenha sido o prenúncio de um novo ciclo de corrupção. Um ciclo que nem mesmo o dilúvio conseguiu apagar totalmente. É nesse contexto que surgem rumores, lendas e segredos antigos. Textos apócrifos e fontes extrabíblicas relatam que Noé teria ficado recluso, doente e até perturbado nos seus últimos anos. Algumas fontes sugerem que ele teve visões do futuro e que tentou alertar seus filhos, em vão. O fim de Noé não foi apenas físico, mas simbólico. Um homem que foi voz de Deus, agora silenciado por aqueles que mais deveriam ouvi-lo. E essa ausência, esse eco, nos leva a uma pergunta essencial: por que seu final foi ocultado? Ao lermos Gênesis, percebemos que a história de Noé é contada com destaque até o fim do dilúvio. Mas, curiosamente, quando se trata da sua morte, o texto sagrado é quase silencioso. Apenas um breve verso menciona sua longevidade e sepultamento, sem emoção, sem detalhes, sem cerimônia. Isso seria apenas uma escolha literária ou uma narrativa oculta cuidadosamente suprimida? Algo dentro de nós sente que falta uma peça. Nos acostumamos a ver Noé como herói, mas não como homem. Não conhecemos seus últimos sentimentos, seus dilemas, suas dores. A Bíblia, que narra com detalhes a morte de Abraão, Jacó e Moisés, nos oferece quase nada sobre o fim de Noé. E esse silêncio grita. Afinal, estamos falando de alguém que presenciou a extinção da humanidade. Será que essa ausência de relato não esconde uma verdade enterrada? É aí que o campo das entrelinhas começa a se tornar fértil. Quando a Bíblia cala, os textos apócrifos e as tradições orais muitas vezes tentam preencher os vazios. Por que os autores inspirados escolheram esse apagamento? Alguns estudiosos apontam para uma possível reescrita dos eventos, moldada ao longo dos séculos por líderes religiosos interessados em manter certas versões da história, versões mais palatáveis, menos desconfortáveis. Se o próprio Gênesis omite detalhes, talvez a chave esteja nas sombras que ele projeta. E se Noé tivesse confrontado algo após o dilúvio que contrariava o plano divino original? E se sua morte fosse mais do que biológica, um símbolo de que o mundo nunca mais seria puro como antes? O mistério milenar da morte de Noé talvez não esteja no que está escrito, mas no que foi escolhido para não ser contado. Quando abrimos os textos apócrifos, é como se entrássemos por uma porta secreta da história sagrada, uma que muitos evitam até hoje. O livro dos Jubileus e o enigmático livro de Enoque falam de um Noé que continua sua missão mesmo após o dilúvio, enfrentando forças que a Bíblia canônica não explicita. Esses registros falam de anjos caídos, juramentos antigos e batalhas espirituais travadas em segredo, onde Noé surge como um elo entre mundos. No livro de Enoque, Noé é descrito como alguém com aparência fora do comum, como se tivesse sido tocado pelo divino ou pelo celestial. Ele recebe instruções sobrenaturais, visões do futuro e advertências sobre o que ainda estava por vir. Esses relatos nos mostram que talvez ele não fosse apenas um homem comum com fé extraordinária, mas um mensageiro de algo maior, que incomodava tanto os céus quanto os poderes da terra. Isso reforça a hipótese de que seu fim foi ocultado, talvez por ser revelação chocante demais. Já o livro dos Jubileus descreve momentos em que Noé ensina a seus filhos segredos do céu,
leis divinas e verdades proibidas. Ele alerta contra a corrupção que voltaria a infectar o mundo. E de fato voltou. Teria ele falado demais? Teria desafiado estruturas espirituais antigas, provocando uma traição espiritual por parte de quem deveria protegê-lo? A ideia de que alguém poderia lucrar com o esquecimento dessas verdades nos conduz à suspeita de uma conspiração bíblica ancestral. Esses livros foram deixados de fora do cânon por razões complexas, políticas, teológicas, até mesmo geográficas. Mas a pergunta que ecoa é: por que silenciar esses relatos justamente sobre um homem que salvou a humanidade? Talvez porque eles revelassem um patriarca esquecido, cuja morte foi mais do que biológica, foi estratégica. Um desaparecimento necessário para que certas verdades nunca viessem à tona, até agora. Quando um personagem tão central como Noé tem seu fim narrado com tamanha simplicidade, o silêncio se torna suspeito. O que teria sido apagado ao longo dos séculos? Estamos diante de uma possível conspiração bíblica, onde poder, fé e controle se entrelaçam. Afinal, quem teria interesse em esconder a verdade escondida sobre o fim de Noé? Talvez aqueles que moldaram a religião ao longo da história para servir a estruturas de poder e não a busca sincera por revelação. Se os textos apócrifos revelam um Noé que recebeu segredos dos céus e advertências sobre o futuro, podemos imaginar o quanto essas informações poderiam ser perigosas em mãos erradas. E se ele foi silenciado? E se sua morte foi manipulada, ocultada ou reinterpretada para proteger dogmas frágeis? O final ocultado de Noé pode ter sido um ato de censura espiritual, um corte cirúrgico na memória coletiva da fé, algo grande demais para ser deixado à vista. Teorias apontam que o desaparecimento de certas escrituras, a exclusão de livros como o de Enoque e Jubileus, e até mesmo decisões conciliares, foram manobras para deixar certos segredos antigos trancados a 7 chaves. Isso não diminui a santidade das escrituras, mas acende um alerta. Talvez a história de Noé tenha sido enxugada não por acaso, mas por necessidade, para evitar que a humanidade soubesse o que ele viu, viveu e alertou antes de morrer. E se a traição espiritual que Noé sofreu não veio dos céus, mas da própria terra, de descendentes que o abandonaram, de líderes que o desacreditaram? Seu legado pode ter sido sufocado para abrir espaço a novas narrativas, mais convenientes, menos desafiadoras. Mas agora, ao mergulharmos nessas camadas escondidas, começamos a ver os contornos de um mistério milenar que ecoa até hoje e nos chama a buscar a verdade, mesmo que ela custe a paz. Quando pensamos em Noé, costumamos imaginá-lo como um homem sábio, em paz, cercado por filhos e netos. Mas e se o verdadeiro fim dele tiver sido bem diferente? E se a morte de Noé não tiver sido apenas biológica, mas sim uma queda espiritual? Um rompimento silencioso entre ele e Deus, provocado por dores internas, rejeição familiar ou até mesmo dúvidas que o consumiram no silêncio de seus últimos anos. Alguns estudiosos sugerem que a embriaguez de Noé, logo após o dilúvio, não foi um acidente isolado, mas um sintoma de trauma, desespero e solidão. Imagine carregar nos ombros a lembrança de uma humanidade inteira afogada e ainda tentar reconstruir tudo com filhos que não compreendiam o peso que você carrega. Esse é o tipo de ferida que não aparece nos versículos, mas sangra nas entrelinhas. Uma traição espiritual, talvez não de outros, mas de si mesmo. Outros relatos, especialmente os de textos apócrifos, sugerem que forças espirituais também teriam interesse em calar Noé. Algumas tradições dão conta de que ele teria enfrentado vigilantes, anjos caídos, que queriam silenciar qualquer transmissão do conhecimento celestial aos humanos. Nesse cenário, sua morte poderia ter sido brutal, encoberta como natural, mas marcada por conflito invisível.
uma verdadeira batalha entre céu e terra que a religião preferiu não registrar. Ainda existem hipóteses mais simbólicas. Noé morreu, sim, mas antes de morrer. Morreu ao perceber que o coração humano não mudou mesmo após o dilúvio. Morreu ao ver a maldição sobre seus descendentes. Morreu ao ser deixado de lado pela história. Seu verdadeiro fim talvez represente o fim de uma era e o início de um novo ciclo de corrupção. Isso nos confronta com uma verdade inquietante. Será que hoje, em nossa geração, também não estamos ignorando os Noés que tentam nos alertar? Se Noé realmente existiu, e a Bíblia, textos antigos e tradições de várias culturas dizem que sim, então algum rastro dele deveria permanecer. E é aí que entra a arqueologia bíblica, com suas escavações silenciosas e descobertas que, às vezes, gritam mais alto que 1000 sermões. Em tabuletas sumérias, por exemplo, há relatos de um sobrevivente do grande dilúvio chamado Utnapishtim, que muitos associam a Noé. Mas o mais curioso é, esse personagem não morre simplesmente, ele é exilado. Em algumas tradições, Noé teria se isolado nas montanhas, longe da própria família. Arqueólogos e historiadores encontraram vestígios de antigas comunidades nas encostas do Ararat e regiões da Armênia, cujas tradições locais falam de um patriarca solitário que ensinava leis antigas, mas foi esquecido com o tempo. Teria sido esse o Noé real? Um homem deixado de lado, não por Deus, mas pelos seus? Isso poderia explicar a narrativa oculta da sua morte. Um afastamento lento, doloroso e simbólico. Alguns achados mostram que após o dilúvio, houve uma reorganização cultural nas antigas civilizações da Mesopotâmia. Culturas floresceram com leis semelhantes às que Noé teria recebido, mas nenhuma delas atribui o mérito a ele. Seria esse um caso de roubo espiritual, ou de tentativa deliberada de apagar o nome do patriarca? Aqui, os segredos antigos e os ecos do livro dos Jubileus e do livro de Enoque ganham peso. Noé não morreu em silêncio. Ele foi silenciado pela história. E então surge a pergunta que nos inquieta. O que mais foi deixado de fora? O que mais está enterrado, literal e espiritualmente, esperando para ser revelado? Se parte do seu legado foi intencionalmente ocultado, então talvez o próprio Noé seja o símbolo de todos aqueles que ousaram falar uma verdade que o mundo preferia esquecer. E agora, como arqueólogos da fé, cabe a nós escavar a verdade escondida e recolocar o patriarca esquecido no lugar de honra que lhe foi tirado. Chegamos ao ponto mais delicado desta jornada. O que a morte de Noé realmente representa? Talvez o fim desse patriarca não tenha sido apenas o fechar de olhos de um ancião cansado, mas sim o encerramento simbólico de uma era de contato direto entre o céu e a terra. Um tempo em que Deus falava, o homem obedecia, e o mundo espiritual era a parte ativa da realidade. Com sua partida, algo se perdeu. Algo que muitos tentaram apagar, esconder ou transformar em mito. Mas os ecos da verdade enterrada ainda sussurram. Se Noé foi realmente silenciado, exilado ou até mesmo traído, o que isso nos revela sobre a humanidade? Talvez que, mesmo após o dilúvio, a rebelião nunca foi totalmente extinta, que a traição espiritual está sempre à espreita, até entre os justos, e que os segredos antigos que ele carregava eram perigosos demais para sobreviverem intactos à nova ordem. Seu legado proibido pode ter sido enterrado, mas nunca destruído. E agora começa a emergir como uma semente antiga pronta para florescer. Essa história nos chama a uma reflexão profunda. Quantas verdades estão sendo escondidas hoje? Quantas narrativas ocultas governam nossas crenças, tradições e doutrinas? E quantos Noés modernos têm sido ignorados, desacreditados ou silenciados porque falam o que ninguém quer ouvir? O fim de Noé talvez seja um espelho do nosso presente, um alerta para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E talvez
A maior revelação seja essa, que o verdadeiro legado de Noé não está apenas no que ele fez, mas no que tentaram impedir que soubéssemos sobre ele. Uma revelação chocante que nos leva a encarar a fé como algo vivo, questionador e, acima de tudo, corajoso. Porque às vezes, para conhecer a verdade, é preciso cavar onde ninguém quer mexer e ter fé suficiente para enfrentar o que for encontrado. E agora que você conhece essa outra face da história de Noé, o que isso muda dentro de você? Será que estamos preparados para buscar as verdades que não são contadas nos púlpitos, mas sussurradas nos desertos da fé? Você já parou para pensar quantas vezes ignorou o que parecia pequeno, como a morte silenciosa de um patriarca, mas que carrega uma revelação chocante sobre a vida, o mundo espiritual e o seu próprio chamado? Noé pode ter morrido sem alarde, mas sua história continua viva, esperando ser redescoberta por corações que ainda ouvem a voz de Deus nas entrelinhas. Talvez a maior lição seja essa: a fé verdadeira não teme perguntas. Ela enfrenta o silêncio das Escrituras com coragem, mergulha nos mistérios milenares e emerge com convicções profundas. Assim como Noé obedeceu, mesmo sem entender tudo, nós também somos chamados a construir nossa arca de obediência, mesmo em meio às águas da dúvida e das versões distorcidas da verdade. Então eu te pergunto, o que você está disposto a cavar para encontrar a verdade? O que está enterrado na sua fé, nos seus medos, nas suas tradições, que precisa vir à tona? Não permita que o legado de Noé, ou o seu, seja esquecido. Volte à Bíblia, ore com intensidade, busque entendimento. A arqueologia bíblica começa dentro do seu coração. E claro, se essa jornada tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios de fé, reflexão e transformação.